Isso é uma forma de analisar um negócio que te dá uma visão clara da estrutura de custo da sua empresa. Se você não tem nem noção como seria o melhor modelo e não tem segurança nisso, presta atenção nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar algo que é muito tangível. Hoje, olhando para trás, eu arriscaria dizer que 9 em cada 10 empresários que eu já atendi não sabia avaliar a real rentabilidade do negócio dele quando a gente iniciou o trabalho. E eu estou falando que eles não sabiam como avaliar a real rentabilidade e não sabiam qual seria a metodologia que deveria ser aplicada para ter essa avaliação. Alguns deles até tinham um resultado de caixa, uma análise ali de sobra de caixa aceitável. Mas a real rentabilidade, o lucro da empresa, eles não sabiam. E eu não estou falando de 10, 15, 20 empresários. Eu sou consultor há mais de 10 anos. E eu arriscaria dizer que nesse período eu atendi mais de 200 clientes. Se você avaliar assim de forma rápida, hoje, na carteira da ProEstado, são mais de 40 clientes. Mas por que isso acontece? É muito comum que o empresário, quando a empresa começa a crescer, se veja obrigado a delegar atividades para outras pessoas e focar os seus esforços ou na área operacional produtiva ou na área operacional de vendas. Porque são áreas que gritam mais alto no dia a dia. E normalmente, o que eles fazem? Delegam o financeiro para alguém de confiança. Delegam o financeiro para alguém que entende de gestão financeira, que pode dar continuidade naquilo ali e supre nele aquela demanda de que um banco ligou, negociar com o cliente, negociar com o fornecedor, fazer a gestão do caixa para pagar os fornecedores e os clientes em dia. Então, é muito comum e é necessário. Delegar não é um problema, é uma solução. O único problema é você delegar uma área ou delegar a gestão financeira, que é uma área muito crítica da empresa, sem saber como avaliar e determinar se aquela área está sendo bem gerida e talvez não ter também o conhecimento e a capacidade de fato, determinar junto com a pessoa que vai assumir a área a melhor forma de fazer gestão financeira. E esse conteúdo que eu estou trazendo aqui hoje é um conteúdo que, na realidade, acredito que ele foi o primeiro conteúdo técnico que eu trouxe aqui no canal. Ele é um conteúdo que eu precisava dar uma repaginada nele, e por mais que ele não seja um dos melhores conteúdos que eu já gravei aqui, que já faz mais de 3 anos, ele é um dos conteúdos que mais trouxe cliente. Ele é um conteúdo que fez com que empresas, até de grande porte, com investimento internacional, viessem até mim, me procurar para falar um pouco mais sobre gestão, para implantar gestão financeira nas empresas. E hoje eu decidi, até a pedido de algum desses clientes que vieram através do YouTube, eu resolvi refazer esse vídeo. Explicar novamente, em uma série, como que eu faço o modelo de gestão empresarial das empresas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como realmente avaliar a real lucratividade do seu negócio, entender aonde esse lucro está sendo investido e também entender como conectar isso à sua gestão de caixa, continua assistindo esse vídeo. Porque hoje a gente vai falar aqui de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Como sempre. Bora para a parte prática então. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Epa, cadê eu? Aqui, não repara o conteúdo, né? Era um conteúdo mais rústico. Aqui eu expliquei um pouco da base, né, do modelo de gestão financeira que a gente fazia na época. Aqui num quadro, na minha casa antiga, até um quadro, uma parede verde que eu tinha lá. Depois eu mostrei o que era o balanço, a DRE, a DF... Que é esse cara? E esse é o problema de ser monetizado, né? Os vídeos começam a ter mais propaganda. Isso aqui era um material que eu desenhei lá no quadro, explicando como que funcionava uma DRE, um balanço e uma DFC. Só que hoje, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar na prática, num modelo que a gente usa mesmo aqui no dia a dia. Então, eu não quero alongar muito, eu quero mostrar de forma bem prática para vocês. Eu trouxe aqui no meu iPad um modelo de dashboard, que é uma das ferramentas que a gente mais aplica hoje nos clientes, e eu quero mostrar para vocês aqui diretamente. Qual é a questão aqui? Se você é gestor de uma empresa, vamos colocar que você é um empresário, gestor de um negócio, você decidiu delegar a gestão financeira para terceiros. Você tem algum desenho de como fazer a gestão financeira? Você procurou uma consultoria, procurou seu contador, você procurou uma pessoa realmente qualificada que te apresentou um plano de implantação financeira lá para executar o trabalho, no momento da entrevista mesmo ali do gestor financeiro,
que te deu segurança? Se você não tem nem noção como seria o melhor modelo e não tem segurança nisso, presta atenção nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar algo que é muito tangível e vai ser muito prático. Espero que fique fácil de acompanhar aí e bora, para a prática. O que acontece? Primeira coisa, isso aqui é o nosso modelo de DRE, balanço, DFC, isso aqui é o nosso dashboard. Uma ferramenta que a gente aplica assim em negócios que faturam de 10, vamos colocar, o negócio fatura 100 mil por mês, a negócios que faturam 30 milhões. E sempre funcionou muito bem. Ah, Carlos, mas o negócio de 30 milhões tem um SAP, tem outra ferramenta? Tem. Mas você vai entender por que no financeiro, simplesmente, você não consegue ter essa informação. E no contábil, você até tem. Mas se você não tiver uma contabilidade gerencial que traz uma informação mais estruturada e elimina algumas estratégias financeiras, estratégias tributárias, alguns conceitos mais complexos, você não consegue avaliar o seu negócio da forma que deveria. Então, primeiramente, quais são as demonstrações básicas? Então, deixa eu salvar isso aqui antes, porque eu não estava salvo. 2 horas depois. Vamos começar aqui pela estrutura da DRE. Só para a gente poder ter uma ideia macro, o que acontece? Quando a gente fala de uma gestão financeira, ela vai estar orientada a algo. Ou seja, eu crio um registro, determino uma forma padronizada de fazer esse registro, ou seja, toda vez que eu vou fazer contas a pagar, eu determino que eu tenho que ter data de vencimento, de pagamento, eu tenho que ter uma conta gerencial, eu tenho que ter um centro de custo, eu determino várias estruturas, aquele que a gente chama de dado estruturado, ou seja, eu determino uma forma de lançamento e uma estrutura. Por que eu determino isso aqui? Porque eu quero ver isso aqui de alguma forma, em um outro local. Como que eu vou analisar isso aqui? Eu estou falando de contas a pagar, eu quero ter um relatório de contas de despesas, por exemplo, do mês, que me dá a conta gerencial, o valor do documento, a data de emissão dele, o centro de custo. Por quê? Com esse relatório aqui, eu vou determinar uma análise que eu posso utilizar. Então, eu posso determinar uma matriz de compras, eu posso determinar uma análise de custo, eu posso determinar vários modelos de demonstrações que podem vir dessa gestão financeira. Mas, no geral, toda empresa precisa de 3 grandes análises, 3 grandes demonstrações que surgem desse fluxo, que é uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, uma DFC, que é uma demonstração de fluxo de caixa, e um balanço, uma demonstração patrimonial. Essas 3 demonstrações básicas, elas vão surgir a partir de uma análise de relatórios específicos que foram criados a partir de um modelo de registro financeiro. Logo, quando eu falo de gestão financeira, eu estou falando de um modelo de registro de procedimentos, de documentação, que me direcione para uma boa análise financeira. Por isso que, quando eu falo de gestão financeira, eu estou me orientando a ter uma boa DRE, um bom balanço, uma boa DFC. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Quais são as 3 demonstrações básicas? Eu tenho aqui a DRE, o balanço e a DFC. Aqui não ficou bom. Eu tenho minha DRE, balanço, DFC. Então, a gente tem um modelo de DRE lá dentro, que é uma análise de resultado, que fala se a empresa teve lucro ou não. Um modelo de balanço, que é uma análise patrimonial para verificar se a empresa, qual o volume patrimonial que ela teve, aonde está o patrimônio, se tem mais dívida, menos dívida, tudo isso. E a DFC, que é um modelo de análise de caixa. Vamos iniciar pela DRE de forma bem sucinta. Depois vou fazer um vídeo de cada uma dessas demonstrações. Como funciona uma DRE? Você precisa, para avaliar a rentabilidade do seu negócio, conseguir avaliar um determinado faturamento. Então, eu determino o faturamento que eu estou analisando. Aqui, a gente sempre determina o faturamento por um período mensal. Então, olha, eu determinei que o meu faturamento que eu estou avaliando é de julho. Esse faturamento de julho gerou um total aqui de R$774 mil. Tudo que eu vou avaliar na DRE daqui para baixo está orientado por esse faturamento. Por quê? A ideia da DRE é pegar um range, pegar um período, analisar qual o faturamento que eu tive nesse período e, a partir desse faturamento, determinar quais os custos que eu tive para faturar esse montante. Como que é a ordem tradicional de uma DRE? Determino o faturamento, do faturamento eu deduzo os meus custos tributários. O que são esses custos tributários? Os custos tributários são basicamente os tributos sobre o faturamento da empresa. E aí aqui no Brasil a gente tem um cenário um pouco mais complexo. Mas a gente vai entrar lá na frente porque aqui
vocês vão ver que tem o IR e a contribuição social como tributo sobre o faturamento, porque esse é um modelo de análise de uma empresa lucro presumido, onde o sócio, por uma questão de conservadorismo, ele optou por ter o IR e a contribuição social, que são valores fixos sobre o faturamento, no começo da DRE e não no final. Mas eu tenho empresários que têm uma visão um pouco mais robusta, porque tem investimentos fora do país, em outras empresas, e mesmo a empresa sendo lucro presumido, ele quer ver o IR e a contribuição lá no final. Porque se caso ele ultrapassar o limite do lucro presumido, ele já sabe qual a margem que ele tem, qual o resultado antes dos impostos, e ali ele tem uma ideia mais ou menos do EBITDA que ele tem. Ele trata o lucro presumido como se fosse um benefício tributário. Então a ideia é, basicamente, identifica o valor do faturamento do período que você quer avaliar e a partir dali você determina os custos, iniciando pelo quê? Gastos com impostos. Deduzidos os impostos, você vai chegar numa receita líquida, ou seja, aquilo que a empresa tem para fazer gestão. Se eu faturo 700 mil e eu tenho 140 mil de imposto, se eu faturo, vamos colocar o cenário aqui, 770 mil reais, e eu tenho 140 mil de imposto, na realidade, para fazer gestão do meu negócio, eu só tenho 630. Não adianta eu determinar ponto de equilíbrio, gasto, avaliar qual que é o investimento que eu vou fazer, olhando somente para o lucro, ou olhando somente para o faturamento da empresa, faturamento bruto. Eu preciso olhar para a receita líquida. Se você entrar na Bolsa de Valores, você vai ver que várias empresas determinam, ali iniciam a sua DRE a partir da receita líquida. Eles desconsideram os impostos, porque na realidade, imposto você só recolhe para o governo. Então, o que é uma DRE? Ela é uma análise que eu vou determinar meu faturamento. Desse faturamento, eu vou deduzindo meus tributos, determino minha receita líquida. Para fazer essa receita líquida, ou seja, para fazer essas vendas, quanto que eu tive de custo? E aqui mora o perigo. Se você tiver numa empresa do lucro real, esse custo é tratado de uma forma, com crédito de imposto. Se você for do lucro presumido, é de uma determinada forma, com crédito somente de ICMS. Se você tiver no regime especial, você tem um outro cenário. Então, ele é mais complexo. E aqui você tem vários problemas. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um restaurante de comida japonesa, tem um volume muito grande e muito daquilo que ele tem de gasto está no salmão. Só que o salmão, ele compra o peixe inteiro, ele tem que limpar o peixe, ele tem que filetar o peixe, filé vai para fazer sushi, sashimi, essas coisas, e você tem aparas que você usa para aqueles cremes em cima ali do sushi, para fazer um determinado pedaço de, ou uma parte, por exemplo, de um temaki. Você tem a pele, que ela é trabalhada, ela é defumada, desidratada e faz alguns chips, faz um tipo de sushi específico. Então, o custo dele, ele compra o salmão inteiro, coloca no congelador, limpa, pega o filé, coloca lá na linha de produção. O custo dele depende de um desenho muito mais complexo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona esse desenho. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, isso aqui é um processo de um fluxo desse restaurante. Eu faço a compra do produto. Não consigo ler nada. Ah, vocês não conseguem ver onde é que eu estou apontando, né? Não. Primeiro, eu faço a compra do produto. Depois que eu faço a compra do produto, eu mando esse produto para dentro de uma gestão de estoque, tem um procedimento. Quando o produto ele é de peixaria, eu passo pela tratativa de limpeza, eu preciso registrar em algum lugar. Depois, eu tenho um controle de produção, registro a produção no sistema, entro com essa produção de pele, apara e filé. Isso gera um estoque que na hora que eu realizo a venda do produto final, ele dá baixa de parte desse estoque e registra para mim o custo que eu tive sobre essa produção. Para aí eu poder ter um relatório de custo, porque isso aqui é praticamente uma DRE. Isso aqui foi desenhado para quê? Como que eu vou pegar o faturamento, como que eu vou pegar os custos, as despesas e o relatório de custo e folha de pagamento para saber o real resultado dessa empresa. Então, a DRE tem essa característica. Eu preciso apurar o custo que de fato está relacionado a esse faturamento. Então, o custo aqui, ele foi o que eu gastei para faturar 774 mil. Foi o que eu comprei no mês? Não. Foi o que eu paguei no mês? Não. Foi aquilo que eu tive de custo aplicado àquele faturamento. Ou seja, é o que saiu do meu estoque, virou produto e eu vendi. Como que eu faço isso? Aí é procedimento de gestão financeira, procedimento de gestão de estoque, procedimento de compra, procedimento de análise de custo ou composição de custo, procedimento de expedição, de produção, de saída. Então, para ter uma boa DRE, você precisa ter uma visão do financeiro como um todo. Ou seja, a DRE ela vai te orientar
a ter um bom controle financeiro de faturamento, um bom controle de impostos, um bom controle de custos. Então, a DRE ela sempre vai te dar um norte de toda a gestão financeira e as outras demonstrações também. A DRE vai te falar que você tem que ter um bom controle de faturamento, com classificação, com data de emissão, com gestão. Ela vai te falar que você precisa ter um bom controle de impostos, com crédito de imposto, com aplicação de crédito no estoque, caso seja necessário, com apuração do débito dos impostos. Vai te falar que você tem vários procedimentos de custo que você deve ter no seu negócio. Você comprou, gera estoque. Quando você produz, gera estoque de produto final. Quando você vende, aí sim gera custo de fato, porque aquele produto saiu. Então esse faturamento aqui teve esse custo de acordo com o relatório de saída de estoque. Folha de pagamento, eu preciso apurar o custo da folha naquele mês. O que é um custo da folha de pagamento em um determinado mês? Eu estou falando de salário, eu estou falando de vale transporte, alimentação, hora extras, talvez a rescisão que eu tive naquele mês, ela tem que ser paga por algum período. Eu tenho, por exemplo, insalubridade, gratificação, mas eu tenho também os tributos que foram recolhidos naquele mês referente ao custo da empresa. Só que para isso você também tem que entender um pouco e ter um controle de folha de pagamento. Por quê? Se você vai simplesmente no seu financeiro e pega a sua folha de pagamento, se você tem um funcionário que ganha R$1.000 e você desconta dele 11% de INSS, que daria R$110, e você como empresa paga 27% de INSS, que daria R$270, a sua guia vai apresentar um valor de R$380. Esse é o valor da guia, mas o valor do custo é só 270, porque o 110 você vai descontar desse funcionário. Então, você precisa ter um bom modelo de gestão de folha de pagamento, incluindo encargos, incluindo provisão de férias e 13º. Depois disso, a DRE vem com deduzir faturamento dos impostos. Gerei na receita líquida. Tirei meus custos produtivos, meu gasto com folha operacional. Se eu quiser aqui, eu posso colocar também minhas despesas operacionais de produção. Gerei um lucro bruto. Desse lucro bruto, eu deduzo os meus gastos administrativos, que é, novamente, folha de pagamento administrativa, ocupação, utilidades e serviços, gastos gerais, serviços de terceiros que eu posso contratar, aquele bom e velho investimento que toda empresa deveria ter, que é consultoria, principalmente se for consultoria financeira. Imposto, tudo isso. Despesas comerciais gerais, não aquela que está ligada diretamente à operação. Talvez uma publicidade, uma propaganda que é mais... Depende do negócio. Se for um negócio que usa muito, isso deveria estar lá em cima, como um custo praticamente. Mas depende da visão do cliente. E aí eu tenho um resultado da minha operação. O que a DRE demonstrou até aqui? Ela demonstrou qual é a minha receita, quanto que eu tive de imposto sobre essa receita, quanto que eu tive de custos sobre essa receita, o que eu gastei de pessoal para gerar essa receita, produção, tudo, e quanto que eu gerei de lucro bruto. Disso eu deduzo as minhas despesas do dia a dia, administrativas, gerenciais, comerciais, algumas outras, depende do modelo de visão do empresário, e eu chego no meu resultado operacional. O que é meu resultado operacional? É aquilo que a minha empresa teria capacidade de gerar se eu não tivesse nenhuma influência financeira. Por exemplo, sua empresa dá uma certa lucratividade, só que você tem muito empréstimo. E os juros desse empréstimo consomem toda a lucratividade. Não é seu negócio que é ruim, é que você está descapitalizado. E a situação financeira que você tem hoje gerou um custo financeiro que a empresa não suporta. Então, isso é uma forma de analisar o negócio que te dá uma visão clara da estrutura de custo da sua empresa. E é claro, alguém pode vir aqui uns hates que de repente aparecem. Ah, mas folha de pagamento eu produzo mais do que eu vou vender naquele mês. Ok, se você tiver maturidade e capacidade sistêmica, tecnológica e de pessoas para conseguir apurar o custo do pessoal produtivo, aplicar dentro do custo de produção e colocar isso no custo do produto, na hora que você vender, ele vai resolver isso. Você não precisaria ter a folha aqui, mas você precisa ter um nível de maturidade muito grande, por isso que eu não tratei isso aqui. Voltando aqui na DRE, passei aqui das despesas financeiras, eu entro em, por exemplo, outras receitas financeiras que eu posso ter. Eu tenho aqui a parte, por exemplo, de despesas com diretoria, pode ser retirada. Se o sócio tem uma atividade muito operacional, ele deveria estar lá dentro da folha operacional. E aí eu chego no resultado líquido. Você pode ver que nesse modelo aqui está até duplicado, porque o cliente pediu para colocar o imposto de renda e a contribuição social lá em cima, mas aqui embaixo a gente acabou deixando ele também, porque era uma estrutura padrão, né? Mas isso aqui depois deveria ter sido feito, colocado como oculto. Eu acho que eu desocultei muita coisa aqui na hora que eu preparei a tabela. Feito isso aqui,
a gente chega no resultado da empresa após o IR, a contribuição social, que basicamente é o resultado de uma DRE tradicional. Mas no modelo de gestão financeira um pouco mais avançado, mais estruturado, o que a gente acaba fazendo? A gente traz aqui embaixo investimentos. Por quê? Tem um resultado que ele pode ser bom em um determinado mês, porém, quando eu deduzo tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu tive de, por exemplo, assistência técnica, que é uma despesa que eu quero avaliar, que é muito do passado, eu vejo que o meu resultado está muito aquém daquilo que eu deveria ou que eu buscava. Porque, por exemplo, ele não foi suficiente para liquidar o resultado negativo do mês anterior. Então, a ideia de uma DRE é isso. Ela traz para você a possibilidade de você avaliar diante de um determinado faturamento, ou seja, você coloca, por exemplo, um mês, quanto que você teve de resultado, deduzindo todas as despesas que você utilizou para fazer aquele resultado, aquele faturamento, né? Desculpa. Você gastou pessoas, custo, mão de obra, teve que manter a empresa toda aberta durante um mês para gerar aquele resultado, para gerar aquele faturamento, e aí a gente determina qual resultado que aquele faturamento gerou diante de todos aqueles custos, gastos e investimentos que eu fiz. É claro, a DRE fica até a linha de resultado após os impostos e o restante aqui são formas de análise. No nosso modelo, a gente acaba analisando também aqui investimentos, a gente traz uma análise mais resumida, a gente avalia o EBITDA, e isso aqui é base para N outras análises, como por exemplo, aqui para frente você pode ver que vai ter o break-even, que é o ponto de equilíbrio da empresa. Quando você sabe exatamente a lucratividade do negócio, você pode determinar qual o break-even desse negócio. Esse modelo de análise ele também serve para a gente poder avaliar uma DRE projetada, aí eu acompanho e coloco todo mês o que eu orcei, eu coloco o que eu orcei do lado do que eu realizei e verifico se eu estou sendo ou não efetivo na minha gestão empresarial. Além disso, quando eu chego num determinado resultado aqui, eu tenho que visualizar esse resultado financeiro lá dentro. Esse resultado aqui, essa linha, tá? Esse resultado financeiro que eu alcanço aqui, ele não necessariamente é caixa, porque eu vendi, mas talvez não recebi. Eu posso ter vendido e ter recebido mais dinheiro de outros meses, então é um cenário mais complexo. Como que eu vou avaliar aonde está esse lucro? A partir do balanço, que é uma demonstração também estruturada numa mesma linha, por exemplo, mensalmente, para avaliar o quê? Qual é o caixa, né? Desculpa, qual é a situação patrimonial da empresa? Aí a gente está falando aqui, por exemplo, que ele é dividido em praticamente, colocar um cenário aqui para a gente poder ver de forma mais estruturada, como que um balanço é feito? Um balanço ele é dividido em dois grandes lados. Um lado que a gente chama de ativo, um lado de passivo. Ou seja, um lado que me dá a origem do capital e um lado que me dá o destino desse capital. Origem, destino. Isso aqui é só uma estrutura. E você coleta todas essas informações da onde, Carlos? Do financeiro. Não estou querendo saber da contabilidade agora, eu quero o financeiro. É só a ciência contábil como ferramenta. Então aqui eu tenho quais são as possíveis origens de um capital para dentro de uma empresa. Começou um negócio agora. Qual a primeira origem de capital? Capital social. Os sócios colocaram dinheiro. Outra, fornecedores, que te vendeu a prazo. Outro, empréstimos ou financiamento. É assim que vai entrando dinheiro na empresa. O capital social, você pode ter colocado ele no caixa. O fornecedor deve ter gerado o quê? Estoque. O financiamento pode ter gerado o quê? Imobilizado, porque eu financiei um carro. Então a ideia de um balanço é verificar tudo que eu tenho de ativo, que é o destino onde eu apliquei o dinheiro, e qual a origem dele, que é o passivo, que eu devo para terceiros ou para os sócios. Quando eu tenho uma DRE bem estruturada, o resultado dessa DRE, ou seja, eu vendi, tirei tudo aquilo que eu gastei, gerei mais lucro. Quando eu tenho uma DRE bem estruturada, eu vendi, deduzi tudo aquilo que eu gastei para realizar aquela venda. Eu gerei um lucro, e isso é o que aumenta o meu patrimônio. Meu lucro aumenta o meu patrimônio. Quando eu faço isso e tenho uma DRE bem estruturada, o que eu acabo tendo? Aqui no balanço, eu vou aumentando o valor que eu tenho no meu patrimônio dos sócios. Mas, no modo geral, para que serve o balanço? Para você acompanhar mês a mês, por exemplo, a minha disponibilidade
de um mês em relação ao outro, ela vem subindo. Ou seja, você me falou que eu tive lucro, Carlos, aqui na minha gestão financeira, mas eu não estou vendo meu caixa aumentar. Será que isso não aumentou porque você fez com que seus clientes que estavam em 800 mil passassem para 1 milhão e 200? Ou seja, seus clientes não te pagaram, por isso que você não vê esse caixa? Será que seu estoque não aumentou muito porque provavelmente você gastou o dinheiro comprando, então esse lucro foi para estoque? Ou, por exemplo, você pode ter investido em imobilizado, você veria uma diferença de um mês para o outro. Ou você pode ter liquidado fornecedores, que estavam em 1 milhão e 400 e foi para 1 milhão e 200. Qual que é a ideia do balanço? É ele mostrar o patrimônio da empresa mês após mês de forma estruturada. Para você ver numa página única, numa estrutura única, para onde foi seu dinheiro. Se você vê numa página única, comparando mês a mês, todo o seu caixa, todos os seus clientes, todo o seu patrimônio de imobilizado, seu contas a receber, se teve alguma variação, você consegue acompanhar. E aí você liga isso ao seu resultado lá da DRE. Porque aquilo que você gerou de riqueza na DRE tem que aparecer no balanço de alguma forma. Então, isso seria uma segunda análise, que é o balanço. A terceira análise, porque depois eu vou trazer essas análises de forma mais estruturada, tá? A terceira análise, para completar tudo isso, porque às vezes você vê que tem resultado, avalia que seu patrimônio está descendo um pouco, ou você teve prejuízo, avalia que seu patrimônio está descendo, mas você quer saber seu comportamento de caixa. Por quê? Tem uma coisa muito importante, prejuízo não quebra empresas. O que quebra empresa é falta de caixa. Prejuízo você suporta, você pega empréstimo, você faz gestão comprando com mais tempo, recebendo antes e conseguindo fazer um giro ali de caixa. Você consegue fazer empréstimo, financiamento, você consegue parcelar impostos. Prejuízo, ele pode ser gerenciado. Agora o caixa não. Quando o caixa chega, quando acaba o seu caixa e acaba as suas fontes de financiamento, aí sim a sua empresa é liquidada. E é por isso que eu deixo um recado extremamente importante para as empresas. Empresa forte é empresa que tem caixa. Empresa que tem caixa forte, que tem sustentabilidade de caixa, passa por crise, porque consegue fazer rescisão de funcionários, consegue manter funcionários estratégicos. Tem várias formas de uma empresa que tem caixa pode utilizar para passar por uma crise. Uma empresa forte de caixa pode comprar melhor e fazer promoção, trabalhar de forma mais acirrada no mercado. Uma empresa forte de caixa, ela tem capacidade de passar por momentos de não realizar vendas, ela tem capacidade de suportar impactos financeiros por problemas junto à operação, problemas junto à equipe, problemas junto ao mercado. Então, toda empresa que eu trabalhei até hoje, que tinha muita capacidade de crescimento, que tinha muita capacidade de passar por situações que era sempre muito robusta, era empresa forte de caixa. Você pode ver que algumas startups davam prejuízo por muito tempo, como o Nubank, e sempre foi uma empresa de crescimento, porque ela tinha força de caixa. E como ela conseguia caixa, Carlos? Se ela não tem resultado, aporte. Aquela origem de capital que a gente acabou de falar no nosso desenho. A origem de capital dos sócios, porque eu tenho aporte de sócios mais fortes. Então, o que é a DFC? A DFC basicamente é uma demonstração que ela separa a sua estrutura de caixa. Como? Primeiramente, ela separa um grupo de entradas e saídas. Aqui só entra, por exemplo, lá no DRE, se você não recebeu, você pode, por exemplo, aqui na DRE, se você não recebeu esse dinheiro ainda, você vai trazer ele na DRE. Por quê? Porque isso aqui é faturamento. Você recebeu ou não, é um problema do seu modelo de inadimplência, de gestão de inadimplência, gestão de limite. Então, você teve capacidade de venda. É isso que a gente vai avaliar. Aqui na DFC não. Aqui é recebimento, é entrada e saída de caixa. Primeiro, a gente separa no grupo operacionais. Por quê? Eu quero saber se aquilo que eu recebi de cliente, menos aquilo que eu gastei com fornecedor, imposto, pessoas, estrutura administrativa, tirando isso aqui, faturamento, entrada de caixa, menos esses gastos, deixou um saldo positivo? Porque muitas das vezes a sua empresa tem uma operação positiva, mas aí quando você vai ver ali, ela está numa fase de investimento muito alta e o resultado de investimento é negativo. E ele vai consumindo uma parte desse resultado operacional. E às vezes você também está endividado, porque você está investindo muito, e parte desse resultado também liquida o seu caixa. Assim como você pode ver lá na DRE que uma empresa ela tem resultado positivo e depois que ela passa da parte de financiamentos ela tem um resultado negativo,
Então, ela é uma operação viável, mas o custo dessa operação para o modelo atual torna ela inviável. Aqui na DFC é a mesma coisa. Você pode ter um caixa muito viável com sua atividade operacional, mas está investindo muito, está pagando muito financiamento e você acaba ficando negativo. Isso desdobra em análise gráfica, em análise de imobilizado. Aí você tem aqui uma análise de endividamento. Tudo isso são estruturas como break-even, orçado versus realizado. São estruturas que a gente usa no dia a dia para fazer um modelo de gestão financeira mais eficiente. Isso aqui te ajuda em tudo. Porque para você ter uma boa DRE, você tem que ter um controle de contas a pagar e contas a receber muito bom. Para você ter um balanço, você tem que ter um controle de saldo de contas a pagar e contas a receber. Você tem que ter um controle de conciliação bancária, um controle de imobilizado, um controle de endividamento muito bom. Para você ter uma DFC, você precisa de uma conciliação bancária muito bem feita e bem classificada para você conseguir implementar isso. E uma conciliação financeira com uma boa classificação, obrigatoriamente faz com que você tenha um registro de compras, despesas e vendas muito bem feito. Então a estrutura desse dashboard, ele orienta como um todo a gestão financeira da empresa, que é nosso cliente. Ele orienta tanto o consultor que vai implementar, quanto ao consultor que vai apresentar esse resultado. Porque a partir dali ele sabe se a empresa está tendo lucro, se ela está com bom caixa, se ela está com saúde financeira, se ela tem um fluxo de caixa saudável. Então, vários desses cenários você consegue identificar através desse modelo aqui de gestão financeira. Esse é o modelo que eu aplico hoje nos clientes da ProResultado, que eu oriento as pessoas que fazem mentoria comigo. É o mesmo modelo que eu oriento o curso que eu tenho de gestão empresarial feito para consultores ou para empresários que querem aprender como cobrar, como implantar e como acompanhar uma gestão financeira eficiente. Se você entendeu esse modelo aqui, você viu também que a sacada extra que a gente tem aqui dentro dessa análise financeira aqui, ter uma boa DRE, um bom balanço, uma boa DFC, vai orientar toda a sua gestão financeira. Se você tem um gestor, se você tem um analista financeiro mais esperto ali, que tem uma boa capacidade analítica, se você tem uma consultoria, ou até mesmo se a sua contabilidade te dá esse tipo de apoio, chama eles e fala, vamos implementar aqui uma DRE, um balanço, uma DFC financeira, com o real gasto de depreciação, porque às vezes na contabilidade já está uma depreciação acelerada, com o custo real de despesas que você tem, classificando o salário dos sócios como de fato uma questão operacional, e aí você vai ter a gestão financeira do seu negócio rodando, em contas a pagar, contas a receber, faturamento, compras, despesas, toda a parte de caixa, conciliação, funcionando e ainda por cima você vai ter uma ótima análise financeira. É um material que eu tentei fazer de forma mais simplificada, mas eu acho que eu dei uma boa evoluída aqui dentro, ficou uma coisa mais robusta, ficou uma coisa um pouco mais robusta. Eu espero que ajude vocês. Se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais de como analisar essa DRE, balanço, DFC, deixa aqui um comentário. Se você gostou, você curte. Se você não gostou, curte assim mesmo, mas deixa um comentário falando o que você acha que poderia melhorar. E você que está aí assistindo, eu sei que a grande maioria, quase 90% de vocês, não são inscritos. Dá uma moral pro canal, se inscreve, assina lá, marca o sininho para você receber as mensagens. Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso conteúdo, sobre o nosso dia a dia, segue a gente nas redes sociais, como Carlos Pires Consultor, LinkedIn, Instagram, até TikTok tem, viu? Pode acompanhar a gente lá para você saber um pouco mais do dia a dia da gestão financeira e ver isso aqui mais na prática, como que eu uso isso em diversas empresas. Lá o conteúdo é mais dinâmico. Eu espero ter ajudado todos vocês, espero que você goste desse material e a gente se vê no próximo vídeo, que muito provavelmente eu vou detalhar, eu vou destrinchar como implantar uma boa DRE, como analisar, quem sabe, a gente até usa um pouco desse tal de ChatGPT para ver se ele analisa bem esse negócio pra gente. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima.